Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você, a gente tocar em frente a esse talk show regional, trazendo pessoas da nossa região e que fazem a nossa história também, que a gente aprende com ela todos os dias. Lembro você ainda que estamos na TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518 e pela Claro Net, canal 522. É muito legal participar da TV Cultura Litoral para a gente ter essa liberdade em entrevistar várias pessoas, como eu sempre falo, que fazem a história aqui de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, da região da Baixada Santista. Aproveito também a oportunidade e já deixo aqui o contato, o WhatsApp da nossa produção através do 13 95 550 0001. Você manda um WhatsApp lá para você mandar pauta, participar, estar sempre junto de nós, porque afinal de contas a gente faz o programa para você. De novo, terça, quarta e quinta-feira, sempre um programa inédito, às 19 horas, com representação no mesmo dia, às 23 horas. E a pessoa que está comigo aqui hoje é um cara muito legal, muito expansivo. É o cara que trouxe o pai para assistir. Quando o cara traz o pai para assistir, que ele é bom filho. A gente sabe que ele é casado com a Priscila, ele é filho do seu Leopoldo, ele é pai da Marina, do Felipe, do Bernardo, e é um cara que traz uma visão de direito, onde o direito ele é muito mutável e ele amplia áreas que a gente nem imagina. O direito hoje tem uma conotação muito legal. Quem está comigo hoje é o meu querido Fabrício Vasiliauskas. Ele tem um nome super chique, lituano. É um cara que se formado aqui na Unimes, ele é santista, se formou em 2001 e ele está à frente da Vasiliauskas Advocacia. E está lançando um livro também. Ele tem um projeto, ele tem um livro, Descomplicando o Bullying. E hoje em dia, quando a gente fala de bullying, que o doutor Fabrício falou muito bem, a gente até sabe o que é, mas a gente não sabe a consequência que isso possa vir a ter. Quando a gente fala de desequilíbrio mental e saúde mental, está muito atrelado a isso. Mas, Carlão, um advogado falando sobre bullying? Sim, senhor. Um advogado falando sobre bullying, porque a gente já tem legislação para isso. Antes de chamá-lo de novo, vou mandar um beijo para a Priscila Porto, para a Marina, para o Felipe, para o Bernardo, que é esposa e filhos do doutor, e para o seu Leopoldo, que está aqui me assistindo do outro lado da câmera, pertinho. Fabrício, muito legal você trazer o pai, eu acho isso sensacional. A gente começa a ver a índole de um homem, a valorização que ele dá ao pai. Então isso, eu já não tenho o meu, já fazem 30 anos, eu acho a cena assim, eu fico comovido. Já começo a falar assim, porque é verdade. Coisa que você espera da Marina, do Felipe, do Bernardo, você está fazendo hoje para o seu Leopoldo. Sim. Quando a gente fala em direito, quando eu comecei a ler mais, e estou dentro de uma universidade onde surgiu, quer dizer, onde surge todo dia um assunto novo, me surpreendeu direito na saúde, qual parte do direito que a gente vai falar sobre bullying? Bom, o que ocorre é que agora, a partir do final de maio, vai passar a viger a nova NR1. A norma regulamentadora 1, para as empresas. Para as empresas. Para as empresas, tá? Então, a NR1, ela já dava a obrigatoriedade para as empresas de mapearem, gerenciarem e tomarem posicionamentos para evitar os riscos físicos, químicos, biológicos. A gente faz até exame lá, isso. Exato. Contidos na NR1. Isso, ela a obrigatoriedade dos ASUS, né? Principalmente a PGR e a GRO, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né? E o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Que é o tal do PCMSO, não é PCMSO isso? também. Você viu que a gente manja do assunto. Exato. Mas para a parte de bullying... Pois é, por quê? Porque a mudança significativa, o acréscimo significativo que ela vai trazer agora, né, é a obrigatoriedade do mapeamento dos riscos psicossociais. Meu Deus. E o bullying, veja bem, o que é o bullying? Né? O bullying dentro do ambiente escolar, ele seria praticamente a mesma coisa que o assédio, né, também dentro do ambiente profissional.
E rola, né, doutor? E rola. E rola. Então, hoje, esse mapeamento, ele vai envolver a necessidade de identificação, por exemplo, de exigência de metas abusivas, jornadas de trabalho estressantes. Burnout, né? Burnout, estresse laboral, né? E o que é o bullying? O bullying, como o bullying, existem vários tipos de bullying. Então você tem um bullying emocional, psicológico, físico, moral, social. Bullying? Assédio é considerado bullying? Sim, quando a gente pensa em ambiente empresarial, eles são quase que uma equivalência. É verdade. Quase que uma equivalência. E dentro do ambiente escolar, nós temos os professores, né, todo o corpo pedagógico e tal, eles acabam estando incluídos nesse ambiente de violência. Violência que ela é psicológica, que às vezes ela é física, que é o assédio, que é social, que é moral. Então, quando a gente conversa, eu já advogo muito para vários colégios já há muito, muito tempo, algumas décadas. A Priscila atua, né, numa escola. A minha esposa ela é vice-diretora de uma escola da rede privada em São Vicente, que possui mais de 50 anos. Né? Então, uma escola realmente muito conceituada, sim, né? Eu até posso falar aqui, o Colégio Notre Dame, isso. Um colégio muito conceituado, e hoje ela é vice-diretora lá. Ela começou como professora, coordenadora, e hoje ela é vice-diretora, trabalha junto ali com a mantenedora e os filhos, né? E a gente percebe que isso aí não rola só na escola não, doutor. Na faculdade também rola a parte de bullying. A gente sabe disso. E você sabe, Carlão, a Lei 13.185 de 2015, que é a lei do bullying, ela diz... De 2015. 2015 a lei do bullying. Já tem 10 anos? Já 10 anos. 15? 2015 já tem. Meu Deus. Na verdade, se você pegar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 96, ela já foi editada e já consta nela a obrigatoriedade de implementação de um programa de prevenção, conscientização e combate ao bullying e ao cyberbullying, e da obrigatoriedade também de se criar uma cultura de paz dentro das escolas, da rede pública e privada. Sim. Né? Em 2015, então, nós tivemos a lei do bullying. Ela foi muito importante porque ela passou a trazer realmente um conceito do que era o bullying, que era toda intimidação sistemática, ou seja, repetitiva, que pode ser psicológica, que pode ser física, que pode não possuir um motivo aparente por parte do autor, né? Mas sempre numa relação de desequilíbrio entre um autor ou um grupo de autores contra uma vítima ou um grupo de vítimas. E o dano pode ser irreparável. Tem casos de bullying que eu já vi, onde pode levar à morte, ao suicídio, por aí vai, não é, doutor? Exato. A gente não tem noção da dimensão que isso pode causar e o quão mal isso faz. Então, assim, pra gente que tem a postura, eu tô aqui, já vi, eu sou empresário, que também tem no meio empresarial, que virou, ele fala que essa norma regulamentadora tem que ter isso até no final do mês de maio, não foi isso? Até o final de mês de maio. Já. Exatamente. E na faculdade, na escola, a gente já sente isso. Ainda mais faculdade de saúde, onde pode mexer, quer dizer, mexe com pessoas o tempo inteiro. Quem não é humanizado na saúde, que vai construir pontos. A saúde tem que ser humanizada. Mas quando a gente fala bullying, não é só da carteira para quem está dando aula, nem está dando aula para a carteira. É entre eles, bullying de aluno com professor, professor com aluno, muito cuidado da postura, muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque isso aí pode ferir uma pessoa e a gente não sabe a dimensão que isso pode tomar. Muito bem colocado, sensacional. Perfeito. Já peguei o seu livro, ganhei de presente aqui um livro. A primeira coisa que você faz é ficar mexendo nele. Eu adoro abrir numa página. E por coincidência, eu abri uma página que eu já fiz uma orelhinha, pedi desculpas ao autor. Como pais educadores podem agir na prática. E a leitura do livro, eu acho isso sensacional, é muito fácil, apesar de escrito por um advogado aprovado como delegado da Polícia Civil, ele começa assim: o que era visto como brincadeira de criança ou coisa da idade, hoje é assunto sério, com consequências jurídicas reais para alunos e também para seus pais. Tá ouvindo? Você que é pai, que é mãe, não é só o seu filho que vai responder, você responde também sobre a ação do seu filho. Minha filha tem 15 anos e meu filho tem 13. E eu explico exatamente isso para ele, que a gente
é coparticipante, ou seja, qualquer coisa errada que ele faça, eu também respondo, certo? Certo. Aí vai vindo, aí explica aqui, tal, as boas práticas que tem que ser feito. Isso aqui é um assunto, gente, é muito sério e tem que ser levado a nível educacional para quem ensina. Além disso, você que é pai e que é mãe, tem que saber como lidar com o assunto que pode ter na sua casa. Quem nunca sofreu um bullying? É impossível. Eu quando tinha 10 anos, 11 anos, eu sou de Santos, estudei no colégio Oswaldo Cruz, e eu era o gordinho da turma. E com certeza vinha uma brincadeira ou outra. A pessoa que fala, às vezes, não sabe o que ela vai causar, mas a gente tem que ter a cabeça muito boa para a gente poder se safar disso aí. De novo, norma regulamentadora número 1, NR1, que tem várias pautas, vários riscos, dentre os quais os riscos psicológicos, né, que a gente vai falar psicossociais. assim. Psicossociais. Além disso, tem um projeto muito legal chamado Bullying Não Tem Vez. Exato. A gente vai voltar, na volta do nosso comercial, a gente vai falar dele, e de um lugar chamado DMA, Clínica Psicopedagoga. Quer saber mais? Eu não vou falar. Eu não vou dar spoiler. Me assiste que a gente volta já já com o meu querido Dr. Fabrício com um assunto sobre bullying. Olá, estamos de volta, um papo super legal. A gente aprende todos os dias. E batendo papo com o doutor Fabrício, então, ele está me mostrando uma linha de intersecção tão grande que tem entre direito e educação que vocês não fazem ideia. Batendo mais um papo com ele aqui fora do ar, ele me levantou um problemão que a gente tem que ficar esperto. Sabe aquela história de grupo de WhatsApp que o teu filho tá junto? O pai pode olhar, é dever do pai. Como é, doutor? Como é que a gente se comporta? Isso pode prejudicar a minha vida ou não? Sim, muito. Me explica isso. Muito. O que acontece é o que se ouve em demasia pelos pais e pelos alunos, filhos, é o seguinte: eu não quero invadir a privacidade do meu filho. O meu filho não deixa eu invadir. Ou o filho vira para o pai e para a mãe: eu não quero que você invada a minha privacidade. Sim. Só que, na verdade, os pais, eles têm um dever legal de supervisionar o que os filhos estão fazendo nas redes sociais. Então, hoje, nós já temos aí alguns bons casos, não são poucos, tá? Em nossa jurisprudência, em tribunais de justiça estaduais aí espalhados pelo nosso país, onde pais têm sido condenados não só na esfera civil, né, com a obrigação de pagar indenização por danos morais, custear o tratamento psicológico e psiquiátrico das vítimas de bullying praticados por seus filhos, como também, como desde 2024 foi criminalizado o bullying, né? Então ele entrou como crime, o bullying e o cyberbullying no Código Penal. Se o pai deixa de cumprir esse dever legal de supervisionar o que o filho está fazendo, então, conforme o artigo 13 do Código Penal, que diz que todo aquele que por ação ou omissão ele concorre para a prática do crime, então esse pai omisso, que ele acha que ele estaria invadindo a privacidade do filho, mas na verdade ele está descumprindo, está se omitindo com relação ao dever legal de supervisionar, eles também têm sofrido condenações na esfera criminal. Assim, é uma coisa muito mais além do que a gente pensa. Esse livro tem que ser base para muita gente. Então, será um livro muito facinho de ler, muito bem escrito. E esse cuidado, eu estou trazendo, doutor, o problema para mim. Tá. Você tem a Marina, que tem 23 anos. Sim. O teu Felipe tem 14. Sim. A minha Malu tem 15. Sim. O meu Cadu tem 13. E o teu Bernardo tem 12. 12. Então, a gente tem filhos, né, na faixa dos 15, 14, 12 anos, 13. Qual é a tua postura perante eles? Tu fala? Falam. Mostra, fala, conversa, você olha o WhatsApp. Como é que tá? É assim, é claro que nós temos uma relação dentro da nossa casa onde tudo isso que eu tenho no livro, eles têm pleno conhecimento. Sensacional. E eu vou levar esse livro para minha filha ler. Isso, a gente conversa sobre isso.
Obviamente que nós temos alguns momentos de diversão, mas Sim. uma diversão respeitosa e inteligente, Sim. né? Mas nós temos também esse momento de relaxamento, onde a gente brinca um com o outro, mas de maneiras inteligentes e respeitosas, Sim. tá? Mas todos eles têm esse conhecimento, eles sabem o que é, são crianças, então eu tenho que estar o tempo todo observando, então eu tenho junto, que eu acho que isso que os pais têm que fazer. Os pais têm que parar de quando são chamados na escola, irem lá e com os dois pés no peito querendo arrumar briga e confusão. Né? Pais, trabalhem em conjunto com o corpo pedagógico da sua escola. É isso aí. Porque o seu filho, assim como o meu, ele passa às vezes muito mais tempo ali, até do que conosco. Então, eu trabalho muito em conjunto com o colégio dos meus filhos, né? Hoje a minha filha ela já está fazendo faculdade, né? Ela faz faculdade de medicina em São Paulo, e os meus dois estudam lá no Notre. Então, mas a mãe é vice-diretora, o pai é advogado. Não tem absolutamente, não esquece nada a ver. Pelo contrário. Pelo contrário. O tratamento que eles têm é uma cobrança até maior, né? Pela questão do exemplo. E a gente trabalha em conjunto, como eu acho que todo pai tem que fazer. Então, o que está acontecendo? Como é que foi o dia dele hoje? Teve algum comportamento que não foi bacana? Como é que foi essa história, né? Que isso, inclusive, é o que a implementação do projeto faz. Porque quando a gente implementa esse projeto, além dos cursos capacitativos que é dado para o corpo pedagógico, com certificação... Escola particular, só é a pública. A escola pública, ela tem o mesmo dever e obrigação legal de implementar. Mas rola? Difícil. Eu estou perguntando. Sendo sincero. Eu estou perguntando. Eu sinto, talvez, o que é de se estranhar. Eu também acho. O que é de se estranhar, porque... O exemplo tinha que vir de lá, né, doutor? E não só isso. Quantos casos, assim, é quase semanalmente, para não dizer diariamente, que você abre um jornal ou que você liga um noticiário e você não vê um caso de bullying. Exatamente. E graves, hein? Graves. A gente, em toda a nossa região, aqui é Santos, é Praia Grande, é São Vicente, enfim, fora aqueles que não chegam a ser veiculados, tá? Exatamente. Que talvez seja até um número muito maior do que o que chega a ser veiculado. Então, eu vejo que deveria haver um interesse substancial da implementação, inclusive porque eles estariam cumprindo uma lei federal. Exatamente. Que a lei diz que é um dever. No serviço público, eu acho que tem que ter isso mesmo. Como você falou, e você falou mais de uma vez, eu comecei a anotar, eu até parei. Dever. Você está falando isso. Tem direitos e tem deveres. O doutor usou o termo dever várias vezes. Você falou, é dever. Então, tem que pensar exatamente isso. A gente quer que justamente todo mundo tenha essa visão até onde pode ir. Isso complica bastante a saúde mental, mas já deixo aqui um aviso, um alerta, um pedido até para minha secretária de Educação de Santos, minha querida Audrey Cleis, minha amiga há mais de 10 anos. É bom a gente ter essa visão, justamente até para a gente poder sair na frente e pensar exatamente isso. Vamos falar da Dejane? Dejane Mascarenhas, vou dar um beijo para Dejane, grande amiga, muito legal, que está à frente da DMA, que é uma clínica de psicopedagogia. Exato. Me fala o que é o www.bullyingnaotemvez.com.br. Ok. Ali é a rede social do projeto Bullying Não Tem Vez. Tá. Então a DMA, nós possuímos diversos projetos lá e trabalhos, né? Inclusive eu cuido da parte jurídica, a Dejane psicóloga e neuropsicóloga, tem a Daniela também, temos a Fono, que é a Mari. Então temos pessoas muito bem capacitadas para lidar com tudo isso e todas fazem parte do projeto. Por quê? Porque quando você assiste os vídeos de capacitação ou até mesmo as palestras que são dadas, então eu venho trazendo a parte jurídica, tanto para os alunos quanto para os mantenedores, o corpo pedagógico e os pais. A Dejane e a Dani trazem, por exemplo, a parte pedagógica, psicopedagógica. É essencial também. A Fono, ela vem com palestras de comunicação não violenta. Né? Então, todos esses cursos, que eles podem ser online ou podem ser também presenciais, eles formam essa capacitação e eles foram criados em decorrência e em ajuste
ao que diz lá os 9 incisos do artigo 4º da lei do bullying. Entendi. Tá? Então, o artigo 4º da lei do bullying, ela traz 9 incisos, que é o projeto. Específico, né? Bem específico. Sim. Isso. E também temos a aplicação de protocolos, que é muito importante, porque toda situação que possa caracterizar um ato de violência física, psicológica, emocional, mesmo que ainda não tenha virado bullying, porque para ser bullying tem que ser sistemático, repetitivo. Entendi. O colégio já aplica os protocolos que foram criados por nós. Então esses protocolos eles são aplicados. Então isso padroniza, isso para com aquela queixa dos pais do tipo assim: poxa, por que quando foi o filho do ciclano você agiu de um jeito e é o meu filho vocês estão agindo de outro? E não é má fé do colégio, é que às vezes o colégio ele não tem um padrão para lidar com essas situações. Porque até então, né, doutor, não tinha historinha para contar, agora você tem, né? Então você tem como fazer um procedimento operacional padrão através de uma legislação. Através de uma legislação que gera documentos, que geram um histórico, e esse histórico ele ajuda tanto os pais a lidarem com os filhos, ajuda os professores também, porque os professores não caracterizam uma omissão dos professores, porque eles são os que acionam esse protocolo quando eles se deparam com uma situação dessa. Legal, estruturado. Hein? Tudo estruturado, tudo documentado, com um CRM criado por nós, que respeita toda a Lei Geral de Proteção de Dados, esse CRM. LGPD. Lá. LGPD, ele tem diversas camadas de proteção e ele fica à disposição do colégio, né? Então tem toda essa questão de capacitação pedagógica, tem a questão dos protocolos, tem o CRM, tem o back-office, para quando o colégio tiver dúvidas ligar, tem o back-office à disposição. Tudo isso dentro do projeto. Sensacional. Doutor, parabéns aí pelo livro, olha, muito legal, vou debulhar esse livro no Carnaval, com certeza, estamos gravando antes aqui do Carnaval, mas é muito legal a gente ver isso escrito de uma forma tão legal, e olha, tem uns tempos assim, ó, a responsabilidade dos professores, educar, vigiar e agir, a escola como ambiente de proteção, o tema é altamente legal. Sabe o que eu queria cutucar você, doutor? Me fala uma coisa. O que é cyberbullying? Pode ser feito cyberbullying de um paciente contra a empresa ABCDE? De um paciente? Um paciente. Um funcionário? Não, com uma clínica, por exemplo? Isso é cyber também? Não. É contra uma pessoa jurídica, não. Não. Necessariamente tem que ser entre pessoas físicas. Físicas, mas pode um paciente falar mal de um funcionário que, na verdade, não aconteceu. O paciente falar mal de um funcionário de um hospital, ou coisa do tipo. Não, aí ele pode. Aí ele pode falar. Aí a gente tem que ver se é um caso isolado, e aí caracteriza um crime contra a honra, por exemplo, então uma calúnia, uma injúria, uma difamação, ou se é um bullying, moral, que é aquele que ele é praticado através do crime de injúria, calúnia e difamação. Isso. Porque o importante deixar claro é que o bullying, ele é um crime que, na verdade, ele vem montado num outro crime. Então, quando você fala de bullying físico, na verdade, você está falando da lesão corporal, que repetidamente ela acaba se tornando um bullying físico. Entendi. Entendeu? Entendi. O moral é um crime de calúnia, difamação ou injúria, que repetidamente ele vira um bullying moral. E assim. Mas você volta pra gente falar disso? Ele vai voltar. Prazer. Eu já arranquei, já vou marcar a segunda. O tema, gente, é altamente participativo, preocupante. Fabrício, desculpa te chamar de Fabrício, mas você é um cara muito legal da gente conversar, da gente entrevistar, é muito fácil. E eu queria que a gente viesse falar um pouquinho mais sobre bullying, cyberbullying, bullying na saúde, que eu acho importante isso. E quanto à legislação, fiquem alerta às empresas, aí no finalzinho do mês de maio você vai ter que fazer já o teu NR1. De novo, Descomplicando o Bullying, Dr. Fabrício Vasiliauskas, um guia prático para pais, educadores e alunos. Rede pública, compra um livrinho desse aqui que você lê, vai te ajudar bastante, eu acho muito legal. Um beijo de novo para a Marina, para o Felipe, para o Bernardo e para minha querida Priscila Porto, que está à frente à educação também. Vamos trazer a Priscila aqui também, vamos marcar com ela, para ela estar à frente da educação, eu acho isso muito legal. Seu Leopoldo, um beijo pro senhor, veio assistir o filho, o seu Leopoldo está atrás da câmera aqui me assistindo.
Fabrício, obrigado por ter vindo, irmão. Prazer, uma honra. Parabéns, gostei bastante. E é isso, Papeando com Carlão, pela TV Cultura Litoral, e hoje com o doutor Fabrício falando aí de bullying. Grande beijo, tchau, tchau, até a próxima.